O Barra venceu o Santa Cruz numa arena de Pernambuco em noite de lotação máxima. Virou o jogo pra cima do Santinha. E agora, o que o Santa Cruz precisa fazer pra ser campeão da Série D? É possível ainda virar esse jogo? Vamos falar sobre a Série D no momento que tá na fase mais final possível. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, aqui a gente fala sobre futebol brasileiro todos os dias e temos lives todas as noites também. Não deixa de se inscrever nesse canal, você é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre o que está rolando na finalíssima da Série D. Primeiro jogo na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz tomou a virada pro Barra. O Barra que está aí como o maior invicto do Brasil, tem a maior sequência de invencibilidade de qualquer clube no Brasil, são 9 jogos sem perder agora. Tá jogando muita bola e colocou a mão na taça, mas será que... Vamos ver se ainda dá pro Santa Cruz. Pra gente vai falar aqui o que tem que acontecer, tá? O jogo de hoje, cara, a gente teve ali... O jogo de hoje, né? O jogo desse final de semana a gente teve um Barra jogando muito bem, principalmente o segundo tempo, tá? A história do jogo foi o seguinte, o primeiro tempo começou muito truncado. Primeiramente, parabéns à torcida tricolor, porque mais uma vez bateu o recorde da Arena de Pernambuco, foram 45, lotação suprema e máxima, não cabia mais ninguém na Arena de Pernambuco, lotação completa, 45 mil presentes no estádio. Então, parabéns à torcida tricolor. E o jogo começou cadenciado como geralmente é uma final, né? Uma final nervosa, os dois times se estudando muito, sem ir muito pra cima um do outro. O Santa Cruz tentava um pouco mais, né? E conseguiu abrir o placar. Logo no início até, conseguiu abrir o placar com o Renato. O Renato fez o gol ali, abriu 1-0. Parecia que o jogo ia se descambar pro lado do Santa Cruz, que o Santa Cruz iria tomar as rédeas da partida e talvez até ampliar e talvez até matar a final ali ainda no primeiro jogo. Mas esse time do Barra, treinado... Aliás, Eduardo Souza. Guardem o nome desse treinador do Barra, que esse cara tem um futuro brilhante. Que time que Eduardo Souza montou. Um time que sabe o que faz dentro de campo e que não se abala. Rapaziada, imagina você jogando com a camisa do Barra numa Arena de Pernambuco, uma final de campeonato nacional da Série D, com 45 mil torcedores do Santa Cruz. Olha só, presta atenção, eu falei do Santa Cruz, eu não falei de qualquer time não, que a torcida do Santa Cruz não faz só número não, os caras fazem barulho pra caramba no estádio. É uma pressão absurda. Imagina você ter a tranquilidade de sair perdendo o jogo logo no início e conquistar uma virada. Você ter a tranquilidade para jogar o que você treinou, para você manter as posições, para você seguir concentrado. Então assim, o trabalho do Eduardo Souza é uma coisa impressionante nesse time do Barra, tá? O Barra jogou o primeiro tempo ainda, boa parte do primeiro tempo atrás do placar, conseguiu empatar o jogo, tá? Embora ali o Santa tenha tido um pouco mais... Foi um jogo muito truncado no primeiro tempo, né? Embora o Santa tenha tido um pouco mais normal, né? De proatividade em relação ao gol, né? De proatividade ofensiva, o Barra conseguiu se manter bem psicologicamente, principalmente chegou ao empate. Depois que chegou ao empate, aí o Barra ficou bem mais tranquilo, bem mais solto dentro de campo, viu que as coisas poderiam funcionar. O segundo tempo, cara, a gente viu um Santa Cruz começou a toda pra cima do Barra, tentando fazer o segundo gol logo de cara pra já botar uma pressão, de novo jogar a pressão pra cima do Barra, só que o Barra conseguiu se segurar, tá? Ali não sofreu o gol nessa pressão inicial do segundo tempo, e aí pra surpresa de uma galera, cara, o Barra passou a controlar a partida. Essa é a verdade, o Barra passou a controlar a partida no segundo tempo, teve mais a posse de bola, teve mais as ações ofensivas, o Santa Cruz começou a ter problema de criação, não conseguiu mais, e o Bernabé fez o gol da virada do Barra. Com isso, o Barra seguiu um pouco mais tranquilo, o Santa Cruz tentou ali ainda pressionar pelo empate, mas não conseguiu, cara, não conseguiu. E aí, meu irmão, uma vitória muito surpreendente, tá? Quem viu o Barra jogando nessa Série D sabia que o time era capaz, sim, de vencer o Santa Cruz fora de casa, mas ainda assim, no contexto de uma final, estádio lotado, é uma coisa impressionante, né? Primeira final de campeonato nacional do Barra, e jogou como time grande aqui. O Barra fez uma excelente partida, é por isso, cara, parabéns aos jogadores, mas principalmente o que o Eduardo Souza tá fazendo nesse time do Barra. É um clube muito organizado, né? Como eu já falei pra vocês aqui no canal, uma SAF alemã que está em amplo desenvolvimento, né? Mas o que tem que a gente pensa agora, né? O que Barra e Santa Cruz precisam fazer para levantar a taça? O Santa Cruz ainda consegue levantar a taça? Você me pergunta. Vamos lá.
Primeiro vamos entender o placar. Pelo placar, Santa Cruz consegue com toda certeza. Precisa vencer o jogo de qualquer vantagem, 1-0, leva para os pênaltis. E aí tem Rô Kennedy nos pênaltis, né? Santa Cruz já passou por 2 disputas de pênaltis nesse mata-mata da Série D. Então tem Rô Kennedy a seu favor. Então é possível totalmente reverter o placar, só precisa vencer o jogo fora de casa, obviamente. Mas precisa vencer o jogo, levar para os pênaltis e ser campeão. Se vencer por 2 gols de diferença, nem precisa de pênalti. Santa Cruz leva direto a taça para casa. Volta com a taça no avião. É possível, lógico que é. Agora, diante do que a gente viu dentro de campo, tá? O Santa Cruz vai precisar melhorar muita coisa, porque o Barra se demonstrou um time mais bem organizado dentro de campo e mais tranquilo para enfrentar uma final, por incrível que pareça, tá? O Santa Cruz ficou muito nervoso quando sofreu o empate e quando sofreu a virada também foi um baque danado. Então assim, precisa fortalecer o mental e precisa ser um time mais organizado dentro de campo, tá? Marcelo Cabo precisa também melhorar o timing das substituições, melhorar suas substituições para que o time não caia tanto de rendimento nas substituições, porque o Santa Cruz tem feito isso ao longo desse mata-mata da Série D, caído de produção com substituições. Alguns até entram melhor, mas aí a escalação não foi certa. Enfim, Marcelo Cabo precisa acertar a escalação dessa vez e precisa acertar as substituições. Primeiro ponto, e o time precisa ser mais organizado. Tá? Porque o time do Barra não é qualquer time, acabei de falar pra você, é a maior sequência de invencibilidade do Brasil, são 9 jogos sem perder em sequência. O Barra tá muito forte nesse momento, tá? Então, cara, o que o Barra precisa fazer para ser campeão? Só um empate basta. Se empatar dentro da sua casa, ele levanta a sua primeira taça nacional. Obviamente, se vencer de novo o jogo, o Barra também será campeão, né? Se perder por 1-0, já falei, teremos pênalti. O que eu acho que vai acontecer nesse jogo? Cara, eu prevejo, né, um Barra tentando controlar as ações da partida, assim, desde o início. Porém, o Santa Cruz vai vir com muito ímpeto na primeira parte do jogo, tá? Vai vir com muito ímpeto. Eu acho que o Santa Cruz... O que a gente viu no segundo tempo desse jogo, o Santa Cruz indo pra cima, eu acho que o Santa já vai tentar abrir o placar logo nos primeiros 10 minutos ali, numa bafa forte, para tentar já tirar essa vantagem do Barra, para que o Barra não sente na vantagem. Essa é a ideia. Não vejo esse time do Barra sentando muito firme nessa vantagem, não. Por exemplo, ficando retrancado lá atrás e dando a bola completamente para o Santa Cruz. Não faz o perfil desse time treinado pelo Eduardo Souza. É um time que gosta de jogar, que gosta da posse de bola, então acho que o Barra vai jogar como se tivesse 0-0. Porém, os primeiros 10, 15 minutos serão muito importantes, porque o Santa Cruz vai vir para cima para tentar empatar logo esse confronto. Então, se o Barra sobreviver esses primeiros 10, 15 minutos, tem boa chance de depois controlar tecnicamente a partida. É um time mais bem treinado, tá, do que o Santa Cruz, então ele consegue movimentar mais a bola, faz mais associações, mais triangulações, os jogadores chegam mais perto, mais próximo um do outro, não rifa tanto a bola. É um time que cuida um pouco mais da bola. Então, conforme o tempo for passando e o placar continuar 0-0, a tendência é que a gente veja um Santa Cruz cada vez mais nervoso, cada vez mais fazendo ligações diretas, cada vez mais errando mesmo na tomada de decisão. Então, o Santa Cruz tem que evitar isso. Tem que sair do primeiro tempo vencendo o jogo. A ideia é essa. Pro Santa Cruz tem que sair o primeiro tempo vencendo o jogo para que o segundo tempo não vire uma loucura. Pro Barra é o contrário, obviamente. É segurar o primeiro tempo 0-0 ou vencer o primeiro tempo, que aí bota o Santa Cruz numa situação ainda mais difícil. Então, pro Santa Cruz é crucial abrir o placar cedo para que a partida volte à sua normalidade de empate e aí depois não abdicar de jogar bola. Obviamente, se o Santa Cruz abrir o placar, não pode abdicar de jogar bola, porque o time do Barra é um time que joga muito. E esse time sabe muito bem usar a sua casa e ele sabe encontrar o caminho do gol. O Barra já eliminou, aqui ó, a Inter de Limeira, já tinha vencido a Inter de Limeira fora de casa também, assim como fez com o Santa Cruz. Já tinha eliminado o Cianorte, que foi o confronto mais difícil do Barra até o momento, né? O confronto do acesso. Já tinha eliminado o Ceilândia, que também não foi um bom confronto do Barra não, mas conseguiu vencer. O Barra foi crescendo ao longo desse mata-mata, né? E venceu o Cascavel dentro e fora de casa. Então é um time
que tá aqui muito forte, não perdeu pra ninguém nesse mata-mata. Vamos ver se o Santa Cruz vai ser o primeiro, mas nesse momento o Barra é o favorito a levantar a taça, né? A gente tem que concordar nessa. Você, torcedor do Santa Cruz, comenta aqui embaixo quanto vai ser esse jogo, se você acredita nesse título. Quem for, tá, viajar pra esse jogo aí, comenta aqui embaixo, também estarei lá com o Santinha, e se você for no estádio, marca a gente no Instagram lá, que a gente vai repostar todo mundo. O Instagram do Torcedorismo é o seguinte, ó, vou botar aqui na tela pra vocês antes da gente terminar o vídeo, ó. O Instagram do Torcedorismo é esse aqui, ó, que tá na tela pra você, ó. Torcedorismo.yt. Todo torcedor que for ao estádio e marcar o Torcedorismo nos stories, eu vou repostar geral, beleza? Então se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!